O chat é tudo seu, Beatriz. Você entendeu aí, Beatriz? Conceição, você pode começar. Escreve no chat aí o que você tem para falar sobre o seu capítulo. A gente vai fazendo como pode a aula. Deve estar escrevendo, né? Ah, Gabriel Alves chegou lá. Ô, Beatriz, mostra na câmera aí o que você está fazendo. Você está escrevendo? Você vai fazer? O que você vai fazer? Ah, tá escrevendo então. Beleza. Tá aguardando então. Nesse capítulo, o Sócrates ele vai falando, tá falando com a audiência, né? Os dois capítulos são importantes. Esse 17 aí é interessante. Se escrever, aí eu leio aqui pra galera. João Pedro. Boa noite, João Pedro. Aí, batemos o recorde. Temos 11 pessoas aí presentes. Muito bom. João Pedro ficou com algum capítulo para ler, João Pedro? Oi? Você ficou com algum capítulo para ler da apologia? Não. Ah, é Se o porque senhor quiser naturalmente passar, quando a gente separou, você não devia estar na aula. professor, na verdade, quarta, quinta, sexta, eu não fico aqui. Sim. Só que terça-feira passada e outras terças, eu também não fiquei em casa, né? Aí Ah, eu, entendi. muitas das vezes eu não estava conseguindo assistir as aulas, só as gravações que o senhor estava postando lá. Ah, você consegue ver as gravações? Algumas, né? Porque a inter... Entendi. Porque a internet que eu fico lá. Porque na verdade eu fico no sítio, né? Saquei. Aí eu fico com dificuldade enorme para abrir. Aí eu pego só final de semana. Ah, mas aí se você Quando. está acompanhando pelas gravações, pelo menos você não tá sabendo o que está acontecendo, né? Uhum, Que a gente está é lendo, esse. estamos lendo Mas assim, apologia. eu vejo sempre no grupo as aulas que você já tá passando, né? Beleza. Eu assisti muitas no início, né? Que você falou de Sócrates. Sim. é, Aquelas no início eu assisti bem. Só que essas no finalzinho de agora eu não tava conseguindo pegar por conta que meu pai também teve Covid. Aí eu tive que Ih, ficar afastado um tempo dele, né? sei. Aí me dificultou muito. Mas tá tudo bem já, né? Que Tá sim, tá tudo. assim, faz umas gra- 2 semanas que ele já melhorou. Ah, graças a Deus, isso é mais Aí por importante. isso que eu fiquei assim, não tá, nem comentei muito, mas Tranquilo. tá. Mas eu tô É, assistindo as aulas gravadas que o senhor tá postando lá no Classroom. então, eu estou fazendo isso para justamente facilitar, assim, as pessoas que não podem, né, Uhum, participar da aula ao vivo, elas têm a chance de depois assistir e não ficar perdido no que a gente está falando. Na verdade, seguir uma sequência. Estou seguindo uma sequência, entendeu? sim. Mas o senhor acha que eu posso me prejudicar por causa dessas 2 semanas que eu fiquei afastado daqui? Não, não. É o que está acontecendo. Vai voltar, vai continuar acontecendo. Eu baixo essa aula, ela está gravada.
e eu coloco lá para você assistir. Não vai ter problema nenhum, não. Você não vai Sim. ficar prejudicado, não. Pode ficar tranquilo. Ah, tá. Agora, Não. pega o arquivo da apologia e lê, que você vai até gostar de ler. Sim. O senhor sempre posta alguns links de livros também lá, né? Os livros que eu estou usando aqui. Eu Sim. coloquei lá o livro que é da Sofia, Mundo de Sofia. A gente chegou ali a alguns trechos, Sim, sim. Esse daí eu né? lembro também que o senhor postou. Esse daí eu vi. Eu Então, até cheguei a pegar uma aula que eu acho. pode falar. Alô? Não, esse Mundo Sofia eu me lembro. Eu acho que eu assisti essa aula também, se eu não me engano. Eu acho que nós usamos o Mundo de Sofia quando falamos sobre Descartes, quando falamos sobre alguns pré-socráticos e quando nós falamos sobre Sócrates. Foram acho que 3 aulas que Sim, Sócrates eu me lembro também, que eu, você até falou dos dois tipos de reações que normalmente o ser humano costuma ter nessa aula, não foi essa? Na verdade, isso que você está falando aí tem tudo a ver com o que a gente está lendo aqui na apologia, porque a Sim, apologia é sim. justamente a demonstração, né, de como o Sócrates abordava as pessoas. E justamente por isso que a gente está vendo o que está acontecendo com ele, por essa forma de abordar as pessoas, entendeu? Uhum. E isso que a gente está Não, eu conversando me aqui lembro faz. sim, eu não tô assim desantenado não, estou sempre Sim, acompanhando, sim, sim. entendeu? Se você acompanha a leitura, você não vai ficar perdido. É uma coisa Uhum. interessante. Isso que a gente está vivendo também é um pouco interessante que ensina a gente. Ó, gente, o que eu estou falando faz parte da aula, tá? Isso que a gente está vivendo aqui de ensino remoto ensina para gente que, por exemplo, se você tem contato com o texto, você consegue acompanhar aquilo que foi dito em aula. Então, a aula presencial, ela na verdade, ela não se esgota nela mesma, né? A aula presencial, ela é como se fosse um startzinho para você dar continuidade. E assim será na faculdade, quando você estiver na faculdade, né? Não é a aula presencial que vai resolver todos os seus problemas, entendeu? Você em contato com o texto, se cada um de vocês se debruçar sobre a matéria que foi dada pelo professor ou sobre o exercício, você estará desenvolvendo uma forma de aprendizado, né? É porque a gente está muito colado com essa coisa do não, eu tenho que ter contato com a aula, ao vivo e tudo mais, mas duas formas de aprender. Você tem o texto, né? Por isso que eu gosto de usar o texto. Porque você assistiu assim, ó, eu não pude assistir a aula do Celso, mas eu sei que naquela aula, por exemplo, terça-feira, hoje é dia 22, né? Terça-feira, dia 22, o que o Celso, pô, vocês estão aqui agora, me ouvindo, se alguém não pôde vir e alguém perguntar para vocês, o que o Celso trabalhou na aula do dia 22, terça-feira, de filosofia? Olha, ele trabalhou o capítulo 17 ao 24 da Apologia de Sócrates. O PDF está no grupo, é só eu pegar o texto e ler. Na próxima aula, eu vou até poder participar e falar sobre o que foi dito, porque uma coisa tem a ver com a outra. Entendem o que eu estou falando? E a Beatriz falou que vai demorar um pouquinho, eu vou ler aqui um trecho, então, do capítulo 18. Peraí, o dela é 17 e 18, né? Vou ler o trecho do 19, que é pequenininho o capítulo 19. Vou ler aqui, ó. Ora, julgais que eu teria vivido tantos anos se me tivesse aplicado aos negócios públicos e procedendo como homem de bem, tivesse defendido as coisas justas e, como deve ser, tivesse dado a isso a maior importância? Sócrates falando com a sua audiência. Muito longe disso, cidadãos atenienses. Na verdade, também nenhum outro se teria salvo. Eu, porém, durante toda a minha vida, se fiz alguma coisa em público como em particular, vos apareço sempre o mesmo, não tendo jamais concedido coisa alguma contra a justiça, nem aos outros, nem a alguns daqueles que os meus caluniadores chamam de meus discípulos. Ele está falando aqui, né, na verdade, que as coisas que ele está tratando com as pessoas ali na ágora ou então na praça pública, elas não são feitas escondidas, elas não são ocultadas, elas não são feitas para enganar ninguém, muito pelo contrário, isso que ele está, né, tentando dizer para a audiência. Ele continua, mas nunca fui mestre de ninguém. Isso aqui, essa frasezinha aqui, vai lembrar a gente sobre o que nós já falamos, né? A consciência da própria ignorância. Mas nunca fui mestre de ninguém. Se, pois, alguém se mostrou desejoso de minha presença,
quando eu falava, e acudiam à minha procura jovens ou velhos, nunca me recusei a ninguém. Então, o que ele está dizendo para mim? Ó, eu estou disponível, né? Não sou eu quem fico apontando o dedo só para... Eu estou ali disponível, falo as coisas que eu acredito que sejam corretas, e as pessoas param para ouvir. Se elas param para ouvir, eu não posso ser julgado ou condenado porque as pessoas param para me ouvir. E ele continua: nunca, ao menos, falei de dinheiro, mas igualmente me presto a interrogar os ricos e os pobres, quando alguém respondendo quer ouvir o que digo. Nesse trecho aqui, ele tem lá uma briga lá com os sofistas que cobravam para poder ensinar. Então, quando ele fala aqui, nunca falei de dinheiro, quer dizer, eu não cobro para falar sobre as coisas que eu estou falando, né? Para fazer as exortações que eu estou fazendo, para falar com as pessoas e trazer a consciência, trazer elas a consciência do que sabem e do que não sabem. E eu não cobro por isso. E ele continua. E se algum daqueles se torna melhor ou não se torna, não posso ser responsável. Olha só, ele coloca a responsabilidade sobre aquele que ouve. É uma escolha sua. Por exemplo, né, trazendo para o nosso ambiente aqui, a escolha de vocês em ler o texto ou não ler, se aprofundar ou não se aprofundar, a escolha de vocês. O que eu posso fazer como professor é trazer o texto, trabalhar e discutir, né? E durante mesmo a nossa conversa aqui, também é uma escolha, perguntar ou não perguntar, né? Porque também eu não posso dar conta disso, né? O que eu posso fazer é trazer o texto e propor para vocês uma possibilidade de pensar sobre esse texto aqui. Mas é o que ele diz aqui, ó, vou repetir. E se algum daqueles se torna melhor ou não se torna, não posso ser responsável por isso. É uma escolha de quem ouve. Pois que não o prometi, nem dei, nesse sentido, nenhum ensinamento. Ele está dizendo aqui, né? Na verdade, nós aprendemos uns com os outros. O Sócrates está dizendo que não ensina nada. Então, é muito interessante isso, porque eu, como professor, não sou o centro do conhecimento. Não sou o centro do conhecimento. Eu trago aqui o texto e a gente discute. Na verdade, na medida em que eu estou falando sobre o texto, eu também estou aprendendo. Na medida em que eu escuto vocês falarem sobre o texto, as suas dúvidas, né, ou algum insight que vocês tiveram sobre o texto, eu também vou aprendendo. E a gente vai, de uma forma dialógica, aprendendo uns com os outros. E se alguém afirmar que aprendeu ou ouviu de mim, em particular, qualquer coisa de diverso do que disse a todos os outros, sabei bem que não diz a verdade. Então, olha só, né, o que estão dizendo a meu respeito aí, que eu corrompo os jovens, né, é uma mentira. Eles estão mentindo a meu respeito. Né? Capítulo 20. E aí, alguma coisa para comentar? Tem alguma coisa para falar aí, gente? Alguém? Eu estou falando assim? Quer perguntar sobre o que foi dito até agora? Aí, capítulo 20. Entretanto, como pode acontecer que alguns se comprazam em passar muito tempo comigo? Como pode acontecer? Que eles tenham prazer em ficar comigo. Já ouviste, cidadãos atenienses, que já vos disse toda a verdade. É porque tomam gosto em ouvir, examinar aqueles que acreditam ser sábios e não o são. Não é de fato coisa desagradável. E como disse, foi o Deus que me ordenou fazê-lo com oráculos, com sonhos e com outros meios pelos quais, algumas vezes, a divina vontade ordena a um homem que faça o que quer que seja. Aqui ele está dizendo para a plateia dele, porque ele foi acusado de contra os deuses do Estado. E ele está dizendo justamente aqui, não, uma voz me impele a fazer isso. Eu sou conduzido por uma voz. Né? Tem alguma coisa dentro de mim que me impele a fazer isso que eu acho correto, que é trazer a consciência, né, às pessoas. Tudo isso, cidadãos atenienses, é verdade e fácil de se provar. Com efeito, suponhamos que entre os jovens há alguns que estou corrompendo e outros que já corrompi. Seria aparentemente inevitável que alguns desses, quando tiveram mais idade, compreendessem que eu lhes tinha alguma vez aconselhado uma ação má. E hoje deveriam estar aqui para me acusar de vingar-me. Olha o ícone aí. E hoje, deveriam estar aqui para me acusar e vingar-me de mim. Então, esse trecho aqui também nos mostra que ele há muito tempo ensinava, né? Ele devia estar aqui com 70, 60, 70 anos. Então, ele está dizendo aqui, ó, olha só, se eu realmente estou corrompendo os jovens,
ou se eu corrompi, ou se eu fiz a coisa de ruim, deveria haver aqui testemunhas, né, reclamando sobre isso. E não há ninguém aqui testemunhando, né, que eu os corrompi ou que eu os dei má orientações. Muito pelo contrário, as pessoas tinham prazer de ficar à minha volta e ouvir o que eu tinha para falar, né, porque eu trazia consciência, né, eu explanava e fazia com que a mente mais débil, né, tivesse consciência e se tornasse melhor. Suponhamos ainda que eles não tenham querido vir pessoalmente. Ele está levantando hipóteses, né? Hipóteses, inclusive, se por acaso os meus acusadores tivessem, né, realmente verdade no que dizem, eles estariam aqui, as testemunhas, né? Suponhamos ainda que eles não tenham querido vir pessoalmente. Mesmo assim, alguns dos seus parentes, pais, irmãos ou pessoas da família, se algum dia receberam danos da minha parte, agora se deveriam recordar e tirar vingança. Então, né, seus parentes, né, deveriam estar aqui também. No entanto, não há ninguém aqui que fale nesse sentido, né? Mas eis que vejo aqui presentes muitos desses. Primeiro, Criton. Aí vem vários nomes aqui, né, que são pessoas que possivelmente estudaram com ele lá, trocaram ideia com ele. Ele fala, né? Primeiro, Criton, meu coevo e mesmo Demos, pai de Critóbulo, depois Lisânias, pai de Esquines, e ainda Antifonte de Cefícia, pai de Epigênes, além desses outros cujos irmãos tiveram comigo a intimidade, Micóstrato, filho de Teosodites, irmão de Teodoto, já falecido, e há ainda Paralo, de Demódoco, irmão de Teageto, e Adimanto, de Ariston, do qual é irmão Platão, e outro nome aqui muito louco, e de que irmão de Apolodoro, e muitos outros eu deveria citar, alguns dos quais especialmente deveriam ter sido apresentados por Meleto como testemunhas. Meleto é o acusador dele, no seu discurso. Mas se agora se esquivam aos presentes aqui, eu lhes permito dizer se há qualquer coisa dessa natureza. Mas vós, ó juízes, sois de parecer contrário, achareis que todos estão prontos a me ajudar. Em verdade, os próprios corrompidos, por mim, talvez tivessem razão de me ajudar, mas incorruptíveis, homens já de idade avançada, parentes daqueles que razão teriam para me ajudar, senão aquela, reta e justa, convencidos de que Meleto mente e que eu digo a verdade. Então ele está aqui, né, mais uma vez, ele usa, não sei se vocês percebem, do erro, né, dos seus acusadores para se defender. Isso é também uma estratégia do que o Sócrates desenvolve aqui, né? Ele vai justamente no erro, né, do outro para falar da sua defesa. Beatriz colocou aqui o resumo dela. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu li o capítulo 19 e 20, né? Vamos ver aqui, Beatriz, capítulo 17. Século XX foi dado como a era da incerteza. A incerteza começou a aparecer na época contemporânea pela física. Uma das maiores incertezas foi a filosofia da existência. Muitos filósofos refletiam sobre a existência humana, como Martin Heidegger, Karl Jasper. Para eles eram relações múltiplas, concretas e dinâmicas. O existencialismo tem como características para refletir o próprio ser humano, a liberdade humana e a vida. Sim, está bem resumido, mas o capítulo 17 da Apologia de Sócrates, ele está falando, vamos ver aqui, o que o Sócrates fala. Isso que eu queria que você falasse, Beatriz, né? Ele está falando aqui uma coisa importantíssima, que, por exemplo, ele fala da pobreza dele. Tem um trecho aqui que ele fala o seguinte, no final do capítulo 17, ele diz o seguinte, que eu seja um homem cuja qualidade é a de ser um dom feito pelo Deus à cidade... Desculpa, peraí. Que eu seja um homem cuja qualidade é a de ser um dom feito pelo Deus, a cidade poderei deduzir do seguinte, não é, na verdade, do homem eu ter descuidado das minhas coisas, resignando-me por tantos anos a me descuidar dos negócios domésticos, para acudir sempre aos vossos,
aproximando-me sempre de cada um de vós, em particular, como um pai ou um irmão mais velho, persuadindo-vos e vos preocupardes com a virtude. Ele está falando, chamando atenção para o fato de que a ação dele é, na verdade, uma forma de fazer com que as pessoas dessem mais valor para o que realmente era importante, né? Em vez das coisas materiais, né? Em vez cuidado com as coisas, de ter coisas, né? Mas olhar para si, olhar para si, as virtudes, né? Se em verdade disso eu obtivesse qualquer coisa e recebesse compensações de tais advertências, teria uma razão. Mas agora vós mesmos vedes que os acusadores, tendo acusado a mim, com tanta imprudência de tantas outras coisas, não foram capazes de apresentar uma testemunha de que eu tenha contratado ou pedido alguma recompensa. Pois bem, apresento um testemunho suficiente da verdade do que digo, a minha pobreza. Eu não cobro nada para fazer isso que eu estou fazendo. Estou sendo acusado indevidamente. Eu não sei, Beatriz, acho que eu vi a apostila errada. Então, desculpa, professor. É curioso, né? Porque o que você colocou aqui, de certa forma, não está... É contemporâneo, a filosofia contemporânea. Né? Mas é também uma atitude socrática no sentido de falar do homem, né? Do homem e da sua ação no mundo, né? Mas isso que você trouxe para a gente aqui é da filosofia contemporânea, né? Vou voltar aqui no início do capítulo 17. Não façais rumor, cidadãos atenienses, mas perseverai no que vos estou dizendo. Isso é, não vocifereis, não fique bravos pelas coisas que digo, mas ouve-me, pois escutando-me penso que tirareis proveito. Então preste atenção, olha só, né? Estou sendo acusado há muitos anos de corromper as pessoas, mas não, escuta um pouco o que eu tenho para falar, porque eu tenho coisas para dizer que pode ser que vocês mudem de ideia. Aqui estou para vos dizer algumas outras coisas, e talvez por isso levantareis a voz, mas não o deveis fazer, sabei-o bem. Se me condenais a morrer, a mim que sou tal como eu digo, não causareis maior dano a mim que a vós mesmos. Aqui o Sócrates está dando, olha só que coisa impressionante aqui, ele já dá uma pista, ele começa a dar uma pista de que sobre um aspecto muito importante que acho que começa a aparecer em Sócrates, que é sobre a imortalidade da alma. Isso é muito importante. Em Sócrates vai aparecer isso. Quando ele fala aqui, ó, vou repetir aqui, ó. Se me condenais a morrer, a mim que sou tal como digo, não causareis maior dano a mim do que a vós mesmos. Né? Eu vou embora e vocês ficarão nessa miséria que é o mundo, entendeu? Onde vocês se degradeiam por nada. Que são as minhas palavras, né? Eu estou interpretando Sócrates, mas ele está mais ou menos dizendo isso. Eu vou me embora e vocês vão ficar aí, batendo a cabeça, entendeu? E de fato, em Meleto, nem Meleto, nem Anito, me poderiam fazer mal em coisa alguma. Olha só o que ele fala. Isso jamais seria possível, pois que não pode acontecer com um homem melhor receba dano de um pior. Olha o que ele está dizendo aqui. Essas pessoas que estão me acusando são pessoas mentirosas. Opa, quem quer falar? Alguém quer falar? Essas pessoas que estão me acusando são pessoas mentirosas, são mau caráter, né? O mau caráter, ele pode dizer o que for a meu respeito, mas ele não fará dano a mim. Ele não conseguirá me fazer dano. Porque ele só pode dizer, né? E dizer sem provar, como será? É possível que me mandem matar, ou me exilem, ou me tolham os direitos civis, mas provavelmente eles ou quaisquer outros reputam tais coisas como grandes males, ao passo que eu não considero assim. E ao contrário, considero muito maior mal fazer o que agora estão eles fazendo, procurando matar injustamente um homem. Então, quando você acusa injustamente uma pessoa, você está fazendo muito mais mal. Né? Nesse caso aqui do Sócrates, ele está querendo mostrar para a sua audiência que quem promove a maldade e a corrupção não é ele, Sócrates, mas sim aqueles que querem acusá-lo injustamente. Vamos ver. Ora, pois, cidadãos atenienses, estou bem longe de me defender por amor a mim mesmo, como alguém poderia supor, mas por amor a vós, para que, condenando-me,
não tenhais de cometer o erro de repetir o dom que de mim vos fez o Deus, pois que, se me matardes, não encontrareis facilmente outro igual, que pode parecer ridículo dizê-lo, tenha sido adaptado pelo Deus à cidade, do mesmo modo como um cavalo grande e de pura raça, mas um pouco lerdo pela sua gordura, é aplicada a necessária esporada para sacudi-lo. Assim, justamente, me parece que o Deus me aplicou à cidade, de maneira que, despertando cada um de vós e persuadindo-vos e desaprovando-os, não deixo de vos exporar os flancos por toda parte durante todo o dia. O que ele está querendo dizer aqui? Eu sou o sujeito responsável por trazer a consciência a vocês. Eu estou sempre aqui chamando a atenção de vocês, como um pai, né, como um amigo, né? Se vocês se desfizerem de mim, dificilmente encontrarão uma outra pessoa que fará esse papel, né? Então ele está querendo dizer, eu sou importante para a cidade, né? Eu sou impelido pela ação de um Deus, né, que me impele a fazer isso. Eu estou fazendo bem e não mal, né? E outro parecido não tereis tão facilmente. Outra pessoa não vai fazer isso por vocês, cidadãos. Mas se me ouvisses, me poupareis. Então, se me ouvir com atenção e entenderem que o que eu estou dizendo é a verdade, né, vão me poupar da morte. É possível que vós, irritados como aqueles que são despertados quando no melhor do sono, repelindo-me para condescender com Anito, levianamente me condeneis à morte, para dormirdes o resto da vida. Se, entretanto, o Deus, pensando em vós, não vos mandar algum outro. Então, né, vocês, como assim? Vou seguir. Não façam isso. Examinem, né, o que eu estou dizendo, examinem os fatos da realidade, para que vocês não cometam uma injustiça. Né? Que eu seja um homem cuja qualidade é de ser um dom feito pelo Deus da cidade, poderes deduzir o seguinte. Sim, ele já falou isso, já li isso aqui. Então vamos ler então o capítulo. Já li o 20, 21 e 22. Pode ser? Até aqui, como é que estão aí a leitura? Tá dando para entender, não? Estou viajando muito. Retorno aí, por favor. Não tá viajando não, professor. Tá dando para entender? Tá dando para entender. Beleza. Quer dizer, e o que vocês estão achando do Sócrates, dessa figura do Sócrates? Ele cada vez mostra que, tipo, as coisas que falaram sobre ele não, tipo, são ideias infundadas, tipo, não tem muita lógica que falaram sobre ele, que apontaram para ele, que julgaram ele assim. Não tem muita. Não tem um argumento, não foi um argumento bem formulado. Como ele já tinha dito antes, né? O argumento é fraco. Sim, ele cada vez ele se mostra mais tipo, forte com o argumento que ele faz sobre ele mesmo. Tipo, ele não precisa de alguém para fazer o argumento dele. Muito bem. Mais alguém quer falar? Yasmin quer falar? João quer falar? Júlia, o que você achou, Júlia, dessa parte que eu fiz a leitura até agora? Com o que você já leu? O Miguel falou que é uma acusação sem fundamento. O que você acha, Júlia? Nicolas, o que você acha aí, Nicolas? Com aquilo que você já leu, com o que eu estou lendo aqui, tem alguma relação? Vamos lá, gente. Deu para entender, mas qual a relação que você vê com o texto que você leu do seu capítulo? Pode escrever, se quiser. Enquanto você escreve respondendo a minha pergunta, eu vou ler aqui o capítulo 21. Então, vamos lá. Assim seja, ó cidadãos. Bati aqui, peraí. É mais ou menos isso que eu poderia dizer em minha defesa, ou qualquer coisa semelhante. Provavelmente, porém, algum de vós poderá ficar encolerizado, né, bravo, recordando-se de si mesmo. Olha só que coisa. Nós já falamos sobre isso, né? Que o Sócrates, né,
quando ele faz aquelas perguntas, né, ele faz com que a pessoa tome consciência, e às vezes a pessoa, foi o que o João falou, aqueles dois comportamentos, né? A pessoa tomar consciência de que não sabe, ela pode se ficar enfurecida, né? Ela pode ficar enfurecida. Se sustentou uma contenda, embora em menores proporções do que essa minha, pediu e suplicou aos juízes com muitas lágrimas, trazendo aqui os meus filhos e muitos outros parentes e amigos, a fim de mover a piedade a seu favor. Eu não farei certamente nada disso, embora vá ao encontro, como se pode acreditar, do extremo perigo. É possível que qualquer um, considerando isso, pudesse irritar-se contra mim e, encolerizado por isso mesmo, desse o voto com ira. Então ele está falando aqui, ó, eu não vou lançar mão de uma piedade, vou clamar piedade por vocês aqui. O Sócrates está apontando para a gente uma possibilidade de você se defender a partir da própria razão, e não por produzir em você, produzir na sua audiência, coitadinho dele, né? Não apiedar-se de mim. Eu quero que vocês que têm, né, com razão, né, a partir do que eu estou falando, possam analisar, né, de fato a realidade, e como, por exemplo, a Beatriz falou e a Júlia falou, e o Miguel falou aí agora, vejam que essas acusações não possuem fundamento. Exatamente isso que vocês perceberam aí. Então, vamos ver. Sim. Se de fato, Júlia, eles julgam, eles sabem saber. Pô, peraí. É porque aparece depois some. Deixa eu ver aqui. Eles julgam, eles sabem, ele sem saber de tudo que ele fez, e dizem que ele fez com coisas mesmo que não faça. Exatamente. É aquilo que nós estávamos conversando, trazendo para o nosso dia a dia, né? Quando a gente ouve o galo cantar e fica, em vez de você checar a informação, né, você pode estar incorrendo numa injustiça, né? Ficou meio confuso, mas deu para entender. Eu entendi o que você escreveu, eu entendi. É isso justamente o que eu estou falando. Se você não checar, né, você pode incorrer numa injustiça e reproduzir coisas que não são verdadeiras. Então vamos continuar aqui. Se de fato algum de vós está em tal estado de alma, a mim me parece que poderei dizer-lhe o seguinte: também eu, meu caro, tenho uma família, e bem posso, como Homero, dizer que não nasci de um carvalho nem de um rochedo, pois eu também tenho parentes e filhinhos. Ó, cidadãos atenienses, 3, um já jovenzinho e 2 meninas, mas contudo não farei vir aqui nenhum deles para vos rogar a minha absolvição. Então não vou lançar mão de piedade, né? Porque eu tenho filhos e porque eu sou mais velho, não quero fazer isso. Aí ele continua. Por que razão não farei nada disso? Não é por soberba, ó ateniense, nem por desprezo que eu tenha por vós, mas que eu seja corajoso, ou ao menos de frente à morte. Isto é outra coisa. Tratando-se de honra, não me parece belo, nem para mim, nem para vós, para toda a cidade, que eu faça tal, na idade que estou, e com este nome de sábio que me dão, seja ele merecido ou não. O fato é que me foi criada a fama de ser esse Sócrates, em quem há alguma coisa pela qual se torna superior à maioria dos homens. Ora, se aqueles que entre nós têm a reputação de ser superior aos demais pela sabedoria, pela coragem ou por qualquer outro mérito, procedessem de tal modo, seria bem feito. Frequentemente, já notei essa atitude. Quando são elas julgadas em pessoas que, malgrado a reputação de homens de valor que têm, se entregam a extraordinárias manifestações, inspiradas pela ideia de que será coisa terrível ter que morrer, como se no caso em que vós não os mandasseis à morte, devessem eles ser imortais. São esses homens que, ao meu ver, cobrem a cidade de vergonha e que poderiam suscitar entre os estrangeiros a convicção de que aqueles que os próprios atenienses escolheram de preferência para serem os seus magistrados e para os demais dignidades não se diferenciam das mulheres. Aqui tem um certo preconceito, mas ele está querendo dizer aqui que vocês, olha só que coisa interessante, vocês elegem as piores pessoas para conduzirem nosso destino. As piores pessoas estão à frente do nosso país, nossa nação, e vocês
né, não conseguem perceber isso, né, estão sendo enganados, né? É um procedimento ateniense, é um procedimento ateniense, não que não deverá ser vosso, quando possuíres reputação em qualquer gênero de valor que seja, e que não deveis permitir, seja o meu caso, eu tenha alguma reputação, pois o que deveis fazer é justamente que se compreenda isso, que aquele que apresenta no tribunal, representando esses dramas lamentáveis, será mais certamente condenado por vós do que o que permanece tranquilo. Alguém escreveu aqui? Essa parte é fácil de relacionar com a atualidade. Pois é. Então, ele está dizendo aqui, vou até repetir aqui, ó, são esses homens que, ao meu ver, cobrem cidade de vergonha e que poderiam suscitar entre os estrangeiros a convicção de que aqueles que os próprios atenienses escolheram, de preferência, para serem os seus magistrados, né, seus líderes, e para as demais dignidades, não se diferenciam das mulheres. Aqui, né, esse finalzinho aqui, vamos, né, assim, dar um desconto, né, porque é preconceituoso. Vamos para a próxima, para a gente acabar aqui, 22 e 23. Mas mesmo não fazendo caso da reputação, ó cidadãos, não me parece também justo suplicar aos juízes e evitar a condenação com rogos, mas iluminá-los e persuadi-los. Aqui, ó, ele está repetindo, ele está retomando aquilo que ele começou a falar. Eu não vou lançar a mão de piedade, trazer meus filhos aqui, fazer vocês chorarem, coitado do Sócrates. Não, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou repetir. Também é justo suplicar, desculpa, mas mesmo não fazendo caso de reputação, ó cidadãos, não me parece também justo suplicar aos juízes e evitar a condenação com rogos, mas iluminá-los e persuadi-los, né? A persuasão não é pela força nem por esse tipo de coação de botar culpa em você, mas, né, a persuasão vai pela palavra e pela prova justificada de que essas acusações são infundadas. Que o juiz não ceda já por isso, não dispense sentença a favor, mas a pronuncie retamente e jure não condescender com quem lhe agrada, mas proceder segundo as leis. Ele ainda está aqui, ó, chamando a atenção do juiz. Ó, você tem que ser imparcial, né? Para ser imparcial, precisa ouvir os dois lados, né? O meu lado e agora eu vou me defender. Você precisa ter parcialidade e ouvir com atenção o que eu tenho para dizer. Por isso, nem nós devemos habituar-vos a proceder contra o vosso juramento, nem vós deveis permitir que nos habituemos a fazê-lo. Não espereis, cidadãos atenienses, que eu seja constrangido a fazer diante de vós coisas tais que não considero nem belas nem justas, nem santas, especialmente agora por Zeus, que sou acusado de impiedade por Meleto. É evidente que se com todo o nosso juramento eu vos persuadisse, com palavras vos forçasse, eu vos ensinaria a considerar que não existem deuses e assim, enquanto me defendo, em realidade me acusaria, só pelo fato de não crer nos deuses. Então ele está fazendo aqui um jogo de palavras dizendo, olha, peraí, vocês não podem me acusar de acreditar e não acreditar, né? Mas a coisa está bem longe de ser assim, porquanto, cidadãos atenienses, creio neles, eu creio nos deuses, eu estou sendo acusado de não crer, mas eu creio porque eu sou impelido por uma voz. Creio neles como nenhum dos meus acusadores e encarrego a vós e ao Deus de julgar a mim, do modo que puder ser o melhor para mim e para vós. Então, eu estou falando aqui, ó, eu acredito muito mais nos deuses da cidade do que aqueles que me acusam. Será que tem alguma coisa de próximo com os dias de hoje? Ou a gente pode fazer também uma relação com os fariseus da época de Jesus, né? Aqueles que eram a liderança eclesiástica que enganava o povo, né? Ó, os que me acusam, eles dizem que acreditam, mas eu acredito muito mais neles, em Deus. 23. A minha impassibilidade, cidadãos atenienses, diante da minha condenação, entre muitas razões, deriva também desta. Eu contava com isso, e até antes me espanto do número de votos dos dois partidos. Por mim, não acreditava que a diferença fosse assim de tão poucos, mas de muitos. Ele está falando aqui que teve... Porque o julgamento, né, ele é feito e tem uma votação. Então ele está dizendo aqui que muitos, né, a maneira como ele se defendeu, muitos passaram a acreditar nele. Pois se somente 30 fossem da outra parte, eu estaria salvo. De Meleto, ao contrário, estou livre. Me parece ainda agora, e isso é evidente a todos. Se Anito e Lícon não viessem aqui acusar-me, Meleto teria sido multado em 30.000 dracmas,
não tendo obtido o quinto dos votos. 24, para a gente acabar aí, é pequenininho 24. Tô acabando já. Eles pedem, pois, para mim, a pena de morte. Pois bem, atenienses, que contraproposta vos farei? Que contraproposta vos farei? A que mereço, não é assim? Qual, pois, será? Qual? Que pena ou multa mereço eu, que em toda a vida não repousei um momento, mas descuidando daquilo que todos têm em grande conta, a aquisição de riquezas, a administração doméstica e os comandos militares e as assembleias populares e as altas magistraturas e as conspirações e os partidos que surgem nas cidades, será que tem alguma coisa a ver com hoje em dia? Conservei-me, na realidade, de ânimo bastante brando para que pudesse, fugindo de tais intrigas, livrar-me delas, não indo aonde a minha presença não fosse de nenhuma vantagem, nem para vós, nem para mim mesmo. Ele foi senador, o Sócrates. Ele vai denunciar esse ambiente da magistratura. Ele vai fazer. Voltava-me, ao contrário, para os lados onde eu poderia levar a cada um em particular os maiores benefícios, procurando persuadir cada um de vós a não se preocupar demasiadamente com as suas próprias coisas, antes de si mesmo, para se tornar quanto mais honesto e sábio fosse possível, a não cuidar dos negócios da cidade antes que da cidade, e preocupar-se, assim, do mesmo modo com outras coisas. De que sou digno eu, tendo assim procedido? De um bem, cidadão ateniense, se devo fazer uma proposta conforme o mérito, e um bem tal que me possa convir, e que convém a um pobre benemérito que tem necessidade de estar em paz para vos poder exortar ao caminho reto. Então, se eu estou bem comigo mesmo, eu consigo te ajudar de alguma forma. Né? Se eu estou confuso com as minhas coisas, eu não vou dar atenção, não consigo dar atenção às pessoas. Então, que ele está falando aqui, no início ele falou, ó, eu me livrei de todas essas coisas, eu larguei o serviço público, deixei de ser senador, deixei o interesse pelas coisas, pelas riquezas, para poder lançar meu olhar sobre coisas que realmente têm valor. São coisas invisíveis. Que valores são esses? Né? Não há coisa que melhor convence, cidadão ateniense, que nutrir um tal homem às expensas do Estado no Pritaneu. Pritaneu, eu acredito que seja a prisão lá onde ele está, onde ele vai ficar preso, né? Ele será preso e condenado à morte. Então, ele está falando isso aqui. Merece o bem mais que um de vós que tenha sido vencedor nos Jogos Olímpicos, na corrida de cavalos, de bigas ou de quadricas. Esse homem faz com que vos sintais felizes. Eu, porém, faço com que o sejais. Ele, homem rico, não tem necessidade de que se cuide de sua subsistência, mas eu tenho necessidade. Portanto, se devo fazer uma proposta segundo a justiça, eis que indico para mim ser às expensas do Estado nutrido no Pritaneu. Então ele está falando assim, ó, não me condenem à morte, né? Me condenem à prisão e ser alimentado na prisão, me mantenham lá, né? É isso que no 24 ele vai até aqui. Então até aqui, o que vocês acharam aí? Falei bastante, né? Fale-me um pouquinho mais da figura do Sócrates aí. O que tá chamando, o que chama a atenção? Vamos lá, para a gente encerrar essa aula. Nicolas, Marister, Karen. Júlia. Quem vai falar aí? Falei um bocado de coisa aqui, não tem nenhuma dúvida? Não é possível. Vamos lá, minha gente. A gente leu o capítulo... Acabamos de ler 17 ao 24, né? É isso. Então, Sócrates está aqui, já chegando na conclusão de que ele será condenado. Mas ele conseguiu mostrar, né,
quais os motivos pelos quais, qual o motivo, né, ou qual a maneira, qual o caminho, né, que ele deveria ser considerado inocente. Quais eram os motivos pelos quais ele deveria ser considerado inocente, não é? Porque ele fez várias... chamou atenção não só da audiência, mas do juiz, do próprio juiz. Olha, você, por favor, ao me julgar, seja imparcial, né? Tendo paciência em me escutar e analisar os fatos. Da mesma forma, ele falou com as pessoas: olha, não vou fazer com vocês, né? Não vou lançar culpa em vocês e nem fazer com que você se apiede de mim, né? Não é pela piedade que vocês não devem me condenar, mas é pela crítica e pela análise correta dos fatos que eu vou trazer aqui para vocês, né? Que os meus acusadores, como disse aí alguns alunos, estão fazendo acusações infundadas, né? Por que eles estão fazendo acusações infundadas? Porque eu simplesmente trago a consciência às pessoas, né? Na medida em que eu vou conversando com as pessoas. Eu não cobro para fazer isso, né? Não, as pessoas me dão coisas, eu aceito, mas eu não faço uma cobrança. Alguém quer falar? Pode falar. Não, só ia fazer um comentário. Isso daí é fácil de relacionar, né? Com os dias de hoje. Foi até o Nicolas que falou também. É fácil também de relacionar. Opa, fala-me mais, fiquei interessado agora, fale mais. Não, eu comentei que é fácil de relacionar esse fato com os dias de hoje, né? Qual A fato? injustiça, a desigualdade também, que é muito ligada a isso, em abrir as mentes das pessoas de realmente qual é a verdadeira parte da história. Isso é muito fácil de relacionar Então, para você com ver, essa parte de Sócrates, né? sim, então você concorda comigo que o texto que a gente está lendo, ele tem uma atualidade, não é isso? Muito grande, né? Apesar de ter Você sido vê escrito que antes de desde Cristo. antigamente você tem esses problemas de injustiça, mas parece que não muda, né? Não vai mudando, a gente não está se atualizando. O regresso ele está sendo imenso na sociedade. Pelo visto, a população vai aumentando e a injustiça também. É uma coisa incrível. Em filosofia, João, a gente tem uma ideia de que, assim, para a filosofia não existe progresso, né? Para a filosofia, é como você falou, as questões elas permanecem as mesmas, né? O que poderia melhorar, né, essa percepção? É se as pessoas, né, de alguma forma, elas realmente tomassem posse do seu entendimento a partir da leitura, da discussão. Por isso que a aula de filosofia é tão importante, como eu falei, né, em outras aulas anteriores. E mais uma vez a gente volta, porque está tudo ligado. A dúvida não é um sinal de fraqueza, né? Ter dúvida não é um sinal de deficiência mental, ou né, nada disso. A dúvida é uma forma de você ampliar o seu conhecimento, você dá chance, de possibilidade de você conhecer coisas. Quando você conversa, discute e debate, né, com base num texto, você amplia a tua visão de um mundo, né, e amplia também a sua possibilidade de olhar para a realidade de uma forma diferenciada. É por isso que é importante a filosofia. A filosofia ela não é uma forma de você dar respostas prontas. Muito pelo contrário. Para a filosofia, é muito mais interessante a gente fazer as perguntas. As perguntas interessantes, essas é que vão fazer com que a gente avance, que a gente desfaça preconceitos, que a gente não repita coisas erradas, né? Que a gente não reproduza, né, coisas erradas. Por isso que é importante a filosofia. Né? A filosofia nesse sentido, como a gente está fazendo aqui. Ler um texto e tentar encontrar relações com a realidade. Esse texto foi escrito século VIII, antes de Cristo. Né? Como é tão atual. Né? É curioso isso, né? Porque as questões são as mesmas, as questões do ser humano. Né? E aí a gente não conversa, não discute e fica com as mesmas ideias. Infelizmente. Aí você vê o que você falou agora, né?
parece que nada muda, parece que nada vai mudar. A gente continua, parece, dando volta, né? É assim. Outro comentário aí, gostei do comentário do João. Vamos lá, galera, que aí a gente... Não é um comentário, mas é uma pergunta. Por que mesmo com o choque de presença defesa tão forte, o resultado foi, né, a morte dele, a pena de morte? Então, Beatriz, por que que a pena de morte foi consumada? A gente vai ver aqui mais pra frente que, até eu dei um spoilerzinho aqui, houve uma votação. Eu acredito que se ele tivesse um pouco mais de tempo, eu não sei se, né, se seria isso exatamente, né? Estou aqui especulando, né? Mas se ele tivesse um pouco mais de tempo, talvez um número maior de pessoas votassem a favor dele. Mas ficou ali a diferença pouca, entendeu? Para que ele não fosse condenado. E aí não teve jeito. Mas lá, continuando o texto, eu acho que acho que lá no capítulo 20, ou 27, ou 26, eu acho que ele diz quantos que votaram a favor e quantos votaram contra a condenação à morte. Alguém mais? Alguém mais? Fala, Miguel. Não, eu só ia falar que nesse negócio que você falou aí da votação é que ele quase que não foi levado à pena de morte. A votação ela estava quase bem equilibrada. Exatamente, exatamente. Eu não sei, eu não lembro agora qual capítulo, mas a gente vai chegar lá, vai aparecer, ele vai dizer. Julia, alguma coisa a dizer? Nicholas? Eu gostaria de saber, o Nicolas colocou aqui, essa parte é fácil de relacionar com a atualidade. Você pode falar para a gente, Nicolas, qual foi a relação que você encontrou aí? Em que momento eu falei? Porque eu já falei, passou. Abra o seu microfone, abre o seu coração. Yasmin. Bom, é isso. Se vocês não tiverem. Yasmin, oi. Então, tem alguma coisa que você queira comentar, Yasmin, desse aqui? Eu falei, pô, eu li do capítulo 17 ao capítulo 23, ou 24, 23, eu acho. Ou 24. Tem alguma coisa que você queira falar aí? Sobre isso que foi dito aqui? Poxa, eu disse tudo. Não, eu só li e fiz uns comentários. Então uma pergunta que eu gostaria de fazer a todos vocês aqui. É possível que na próxima semana nós tenhamos aula às 15, das 15 às 16? Se você concorda aí, coloca ok, por favor, no chat. Das 15 às 16. Beleza, beleza. É porque eu tô aqui tendo que rever aqui uns horários aqui em casa. Então, eu vou depois falar com o pessoal lá da coordenação. A nossa aula, então, vai ser a partir de agora de 15 às 16, toda terça-feira. Na próxima aula, deixa eu ver aqui quem é que vai falar. Que hoje não. Hoje foi do 14, não, 17 a 24, né? Ok, peraí. Minutinho. 17 a 24, 22, 23, 24. Na próxima aula, Gabriel Alves, que será 25 e 26. Gabriel Alves. Gabriela Medina e Maria Esther. 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Anotado aí, gente? Gabriel Alves, Gabriela Medina e Maria Esther. Pode ser, então, semana que vem? Então, ficamos por aqui hoje. Obrigado pela paciência e audiência de vocês. Espero que vocês fiquem bem.
Tchau, professor. Valeu, professor. Boa Tchau. noite. Valeu, boa noite, gente.